Oi gente, meu nome é Wellington. Bem-vindos ao Cine Liui, esse canal que não era para começar agora. Inclusive está tudo aqui muito básico, muito amador, porque o áudio está vindo direto do celular, não tem um microfone, a iluminação foi bem, enfim, bem amadora, né? Então assim, não era para fazer essa crítica agora, nenhuma crítica agora, mas a minha esposa decidiu que eu deveria fazer e eu também fiquei indignado, né? Porque a gente assistiu o filme O Recepcionista, que na tradução literal é O Balconista Noturno, e assim, eu fiquei muito chateado com as críticas. Eu vi o filme, só que antes de ver o filme, eu dei uma olhada no YouTube para ver o que diziam sobre. E aí eu ouvi lá falar que o filme era muito raso, muito normal, muito básico, né? Muito previsível. Um disse que no meio do filme já dava para saber o final, enfim, essas coisas. E o filme não é exatamente assim. Eu vou falar sobre o filme, eu não vou, como eu não fiz aqui uma programação certinha e tal, então eu aconselho a quem não viu parar de ver agora, porque eu já vou falar sobre o que eu achei do filme, né? Eu já vou falar, já vou direto para a crítica mesmo e o desenrolar do filme, como eu o vi. Então assim, mas assistam o filme é muito bom, surpreendente, presta atenção no final, que é no finalzinho que se explica tudo mesmo. Então vamos lá, né? O Tye Sheridan, ele é um ator razoável, né? De médio para bom. E alguns papéis que ele fez ali não foram lá essas coisas. Nesse daqui ele saiu muito bem, né? Ele faz o papel do Bart, né? Um rapaz que tem a síndrome de Asperger, que é um autismo leve. E ele faz bem, né? Não é uma coisa muito difícil, mas fica legal. Não vai ganhar um Oscar, mas ele entrega muito bem o papel. E assim, ele trabalha como balconista noturno em um hotel, e ele começa acho que às 8 da noite e sai às 4 da manhã, não sei exatamente. Mas enfim, como ele tem a síndrome de Asperger, ele tem dificuldade em interagir com as pessoas. E o que ele faz? Ele coloca câmeras, né, nos quartos, e aí quando ele chega em casa, ele fica repetindo o que as pessoas fazem, o que elas dizem, né? Porque para ele é muito difícil interagir, né? Como nós normalmente fazemos. Para ele é difícil, então ele estuda, né, as pessoas. E aí um certo dia ele volta para casa e ele está lá na casa dele acompanhando, né, as câmeras que ele deixa no quarto, né, do hotel. E nisso tem uma hóspede lá, uma loira, e ela, nesse dia que ele está olhando, aparece um homem lá no quarto, e aí ele começa a discutir com ela e tudo mais, e aí depois começa a bater nela. E aí ele fica muito preocupado e ele volta lá no hotel, né, a princípio a gente acha que ele está indo lá para socorrê-la, né? É por isso que o filme é tão legal, por isso que o final é tão assim marcante, né, e surpreendente. Porque quando a gente vê essa cena a primeira vez, que ela aparece duas vezes, no começo e no final, o final é meio uma explicação, que aí é legal, porque na segunda vez que aparece, a gente já vê de uma outra forma. Então ele volta lá, e quando ele chega lá, a mulher já está morta, o marido já foi embora. E aí, à primeira vista, o que você acha? Que ele foi lá para pegar as câmeras, né? Então, nossa, provavelmente o cara vai matar ela, vai acontecer alguma coisa, vai ter polícia e eles vão encontrar as minhas câmeras, né? Eu vou me dar mal. Só que não é bem isso, né? A mulher morre e aí aparece, né, o detetive quando chega lá no quarto, o Bart, né, está lá com sangue nas mãos, né? Porque ele colocou a mão no sangue, né? E a gente acha que é a inocência dele, aquilo ali e tudo mais. E aí o dono do hotel acha melhor transferir ele para outra unidade do hotel. E ele vai. E logo no começo, acho que no primeiro dia, não sei, que ele está lá, aparece uma menina. Né? E você vê que ela começa a flertar com ele. Que ela realmente está tentando, né, ganhar a confiança dele, né, ganhar o afeto dele. E funciona. E aí a gente vai descobrir depois que ela é a amante do assassino. Né? Inclusive na briga que eles têm lá no quarto, a esposa dele fala pra ele, né? Quando ele começa a ficar violento com ela, fala assim, é assim que ela gosta, aquela vagabunda, esse tipo de coisa. Então a gente sabe que tem um amante, né?
na parada. E aí essa menina é a amante. E ela fez né, o cara, né, o assassino, que é detetive, eu só descobri depois quando eu fui dar uma olhada no elenco. E assim, ele bola um plano para poder pegar as gravações, né? Porque quando o detetive chega ao quarto, à primeira vista ele não consegue encontrar, mas depois ele encontra, né? Alguém encontra um cartão de memória onde tinha o vídeo de uma das câmeras dele. Só que essa câmera não entregava muita coisa, na verdade não entregava nada, só via algumas coisas ali, dava para ver que a câmera estava sendo espancada, mas não dava para ver por quem. E aí descobriram que ele plantava câmeras nos quartos, né? E aí ele, cada vez mais, era o suspeito, né? Então, o que acontece? Essa menina começa, né, a seduzir ele, e aí a gente acha que ele realmente está caindo, né, na sedução, que ele está indo, né, que ele entrou na brincadeira ali e tal, inocentemente. Só que quando a gente vê no começo, né, a gente vê que ele é inteligente, ele não é bobo. E aí eu comecei a achar que o filme tinha se perdido, porque eu falei, nossa, mas ele pode ser tão inteligente, agora ele está caindo em umas coisas tão idiotas, né, e tal. E aí é onde vem a explicação no final. Por quê? Essa menina, ela tenta, né, tenta seduzi-lo e tal, e até consegue, a gente acha que sim. E um dia ela aparece na casa dele, né, antes disso, ela arma uma cena com o assassino. Por quê? Como eles sabem que o Bart está vendo o quarto, ele arma uma cena com ela, que está batendo nela e tal, para ele poder aparecer lá. E é isso que ele faz, porque ele já está meio que apaixonado por ela, ele vê o cara batendo nela e ele vai lá. Quando ele chega lá, o cara ainda está lá, né, o Nick, e ele meio que fica na frente da porta, porque a menina entrou no banheiro e ele fica lá na frente da porta e o cara acaba indo embora. E dali ele vai embora, enfim, acaba ali. E depois, acho que no dia seguinte, ela já aparece na casa dele. Chega lá, ele deixa ela entrar. E aí ele mostra as gravações, né? Falando, nunca mostrei isso pra ninguém, estou mostrando pra você. E ela fica assim, desesperada, tal. Mas lógico que é encenação, né? Ela foi lá fazer aquilo, ela foi lá para pegar as gravações. E aí ela vai, faz uma ceninha, ela deita na cama dele, chama ele para deitar com ela, ele vai e deita, eles dormem, né? Dormem na mesma cama, mas não acontece nada. Quando ele acorda, ela não está lá, e as gravações também não estão. E aí ele percebe que ela deixou a arma embaixo do cobertor. E nisso, né, ele viu que ela queria incriminá-lo. E aí a gente pode pensar de duas formas. A gente pode imaginar que ele realmente se apaixonou por ela, e depois ele se iludiu, né? Porque ela pegou a gravação e tudo mais. Ou a gente pode imaginar que ele realmente se apaixonou por ela e ele sabia tudo o que estava acontecendo ali e ele ficou esperando para saber se ela ia pegar as gravações, se ela ia enganá-lo, se ela ia, enfim. E foi o que ela fez, né? Tentou incriminá-lo. E aí é onde vem a parte onde se explica o filme, né? O filme realmente é todo muito normal até essa parte. Então, quando a menina vai embora, que leva as gravações, deixa a arma para ele ser incriminado, aparece, né, que ela está no carro com o Nick, né, o assassino, indo embora e tudo mais. E aí aparece a cena onde o detetive Espada chega na casa dele, porque ele pega a arma, dá um tiro no monitor, e a mãe dele escuta, né, o barulho do tiro. E nisso eu também não prestei muita atenção, também não assisti de novo, gente. Como eu falei, esse vídeo ele está sendo bem amador mesmo. Então, assim, a gente não sabe se a mãe dele ligou, se a polícia já estava vindo atrás dele porque descobriu alguma coisa e tal. Então a polícia aparece lá, o detetive Espada aparece lá. E quando ele chega no quarto, dá pra ver que o Bart não morreu. Dá pra ver que ele não atirou nele mesmo, né? Ele atirou no monitor, num dos monitores. E aí o detetive tem uma carta, né, do Bart, onde o Bart fala assim: desculpe, detetive, por não ter te entregado, né, as gravações antes, mas se eu tivesse entregue antes, o senhor ia saber que não fui eu que fiz tudo isso. E é aí onde o filme se explica. Na realidade, ninguém estava enganando ele. Ele queria fazer parte daquilo. Quando ele viu a mulher ser, né, espancada e ele foi até lá, ele não foi lá preocupado com gravação, com as câmeras nem nada. Ele foi lá porque ele queria fazer parte. Aquilo era interação nova para ele. Era uma situação onde ele nunca tinha
feito parte daquilo, né? E para ele ali foi uma chance única, né? Ele falou, não, eu vou lá e vou fazer parte daquilo. Tanto que ele chegou e colocou a mão no sangue, de propósito. Aquilo ali, ele estava estudando as pessoas, o detetive, todo mundo. E ali ele começou a ter interações novas, né? Pessoas diferentes falando com ele, né? O detetive atrás dele o tempo todo. Era tudo muito novo para ele. E para ele devia ser muito excitante passar por aquilo, né? Já que ele vivia de ver interações e repeti-las, né? E aí a gente descobre, porque se fosse uma pessoa normal, vou falar por mim, se alguém estivesse me incriminando e eu tivesse as gravações que me inocentariam, é lógico que eu pegaria e falaria, não fui eu, está aqui as gravações e acabou. Mas não, ele guardou aquilo, e aí onde eu falei que no final se explica tudo, é a carta. Porque ele fala, eu não te entreguei antes, porque se eu tivesse entregue antes, você saberia que não fui eu. E ele queria fazer parte daquilo, ele queria que aquilo ali tomasse o rumo natural para ele ver como que era estar naquela situação. E aí no final eu só não entendo muito bem, né, o porquê apareceu ele no final em um shopping e sair andando e falando com as pessoas, oi, tudo bem, tal. Assim, eu entendi do meu jeito, né, que ele estava fazendo o que ele sempre fez. Ele foi no shopping porque com essa interação que ele acabou de ter, que é uma coisa nova, porque antes ele ficava totalmente isolado, até na casa dele ele morava no porão e nem com a mãe dele ele tinha, né, interação social. A mãe dele pegava a comida, levava lá pro porão, deixava na escada, nem falava com ele. Ele ia lá, pegava comida, comia e tudo mais. Inclusive eles comiam ao mesmo tempo, só que ela em cima e ele no porão. E ele ficava vendo ela pelas câmeras e tal. Então é isso. E quando ele entregou as gravações e apareceu ele no shopping, e né, o casal foi preso, né, que a polícia pegou os dois no carro, na estrada e tal, aparece ele no shopping e aí ele sai andando. O que eu entendi é que ele deu um passo à frente, né? Ele evoluiu. A interação dele era só de ver gravações e repeti-las, e depois ele se sentiu à vontade para sair no shopping e começar a falar com as pessoas. E para mim foi o que eu entendi. Ele deu um passo adiante, ele evoluiu, né? Ele falou, não, agora eu tenho milhões de pessoas com quem eu posso interagir, então eu vou sair, e para mim foi o que ele fez. Então assim, o filme é muito bom, me surpreendeu, gostei muito, eu tive que vir fazer esse vídeo para fazer jus a ele, né? Porque se as pessoas forem no YouTube e ver os caras falando que o filme é raso, que o filme é uma porcaria, enfim, é previsível, não vão querer assistir, como eu vi vários comentários lá. Então assim, gente, me desculpa mais uma vez, né, pelo cenário, né, pela iluminação e tudo muito, muito básico e muito amador, mas eu prometo que aos poucos, né, eu vou melhorando toda a questão do áudio e da imagem e tudo. Mas por enquanto é isso, assistam, o filme é muito bom, e para quem assistiu, eu queria saber se sei lá, se eu falei alguma besteira aqui, e vamos trocar ideias, pô, vai ser muito bacana. Vamos começar a jornada. Para vocês que viram o primeiro vídeo, lá na frente, né, vão poder dizer, né, quando a gente estiver aqui no canal com mais de 50 milhões de inscritos, vai poder dizer que foi, boa, eu vi o primeiro vídeo lá, hein, bem amador, iluminação meia boca, áudio meia boca, vão poder dizer isso. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.